Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E conheça mais sobre a cultura mexicana nesse Nerdologia sobre Juana Barraza, a criminosa lutadora. Em um episódio de uma famosa série de televisão sobre crimes e detetives, os protagonistas precisam resolver uma série de mortes de senhoras idosas. Assim como em vários episódios de séries desse gênero, esses eventos são baseados na vida real. No caso, na vida da mexicana Juana Barraza, a Mata Viejitas, cuja história é tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Em 27 de dezembro de 1957, numa pequena cidade na região rural do estado mexicano de Hidalgo, nasceu Juana Barraza Sampério. Seu pai a abandonou pouco tempo depois, e quando menina, ela não frequentou a escola e não foi alfabetizada. Sua mãe, Justa Sampério, era violenta e levou a menina para a cidade do México, onde realizava trabalhos domésticos esporádicos. Quando Juana completou 12 anos de idade, a mãe, que era alcoólatra, começou a explorar sexualmente sua filha, forçando ela a se prostituir em troca de dinheiro de bebidas. Ela fazia isso sem que o seu então companheiro, Refúgio Sampério, soubesse, chegando a afirmar que Juana simplesmente fugiu com um namorado. Na verdade, um homem a quem a mãe a vendeu. Juana foi explorada sexualmente por cerca de 4 anos, sofreu 2 abortos espontâneos e, aos 17 anos, teve seu primeiro filho, José Henrique. Supostamente, foi uma briga pelos custos médicos da gravidez que alertaram Refúgio Sampério, e seus irmãos resgataram Juana da situação que a mãe a submetia. Segundo a pesquisa da jornalista e professora universitária Susana Vargas Cervantes, ele se tornou uma espécie de figura paterna para Juana, que, em entrevista, disse que Refúgio Sampério foi a única pessoa que se importou com ela. No ano seguinte, Justa Sampério morreu em decorrência de cirrose hepática, causada pelo alcoolismo. Dos 18 aos 30 anos, Juana trabalhou como faxineira e, posteriormente, como vendedora de salgados em eventos de luta livre na cidade do México. Sofreu com relacionamentos abusivos e, em 1980, teve uma filha. O trabalho como vendedor em eventos de luta livre acabou gerando oportunidades para Juana. Com 1,72 metros de altura, braços fortes e apaixonada pelo esporte, ela chamou a atenção de organizadores e técnicos. Em 1987, aos 30 anos de idade, ela subiu ao ringue profissionalmente pela primeira vez. No Brasil, a luta livre, às vezes chamada pelo termo em inglês wrestling, fez sucesso nas décadas de 1960 e de 1970, especialmente com o programa televisivo Telecat, termo que acabou virando sinônimo para o esporte, que une luta corpo a corpo, acrobacias e teatralidade, com personagens e enredos. Diferentemente do Brasil, no México, a luta livre é presente há mais de um século, considerada parte do patrimônio cultural do país. Uma característica da luta livre mexicana é o uso de máscaras pelos lutadores, com a criação de um personagem que deve ser sempre mantido em público. El Santo, considerado o maior lutador da história mexicana e o grande responsável pela popularização do esporte, por exemplo, usava uma máscara prateada e somente revelou sua identidade quando já era idoso. Os lutadores e seus personagens estrelam comerciais, quadrinhos e filmes, e o esporte só perde para o futebol em popularidade nacional, com desde grandes eventos televisionados até campeonatos e exibições locais. Os personagens costumam ser divididos entre os técnicos, os mocinhos que lutam de acordo com as regras, e os rudos, os vilões que provocam e usam manobras sujas, e o público também costuma se dividir. Numa entrevista, Juana Barraza se definiu como ruda de coração. Sua personagem era a Dama del Silêncio, inspirada na Santa Muerte, uma prática religiosa sincrética mexicana que une o catolicismo com os aspectos culturais astecas da morte e de seu significado. Ela provocava as adversárias apenas com gestos e ganhou torneios regionais, até lesionar as costas e ter que se afastar dos ringues. Com isso, ela se tornou organizadora e promotora de lutas em festas de cidades do interior, e uma revista especializada dos anos 1990 mostrou ela trabalhando como promotora e cogitando um retorno às lutas. Sua vida ainda era marcada por relacionamentos abusivos e pela pobreza. O México passou por uma grave crise econômica no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, e, em valores de hoje, ela recebia $2,50 por luta. Em 1993, nasceu seu segundo filho, e, em 1995, sua segunda filha. Em 1998, ela teve o que chamou de dia mais triste de sua vida, quando seu filho mais velho foi morto ao ser assaltado.
Com a aposentadoria dos ringues, Juana trabalhava como faxineira e realizando serviços domésticos para criar os filhos, a quem ela se dedicava totalmente. Também no fim dos anos 1990 que Juana cometeu seus primeiros crimes, como furtos e roubos. Ela e uma amiga elaboraram um golpe. Usando jalecos e portando formulários falsos, elas se passavam por enfermeiras e visitavam idosas que moravam sozinhas. O disfarce dava acesso à residência, que era roubada. Sua amiga, entretanto, a traiu e a entregou para um policial corrupto que extorquiu Juana de suas economias. E é na virada do século que a situação fica estranha. Em 4 anos, 5 casos de assassinato e roubo de idosas chocaram a cidade do México, e a imprensa local falava de um potencial serial killer, El Mataviejitas. A polícia dizia que os casos não tinham conexões. Paralelamente, sem relação com esses casos, Juana teve um desentendimento com uma idosa que a contratou para lavar roupas no dia 25 de novembro de 2002 e enforcou a mulher com as próprias mãos. É o primeiro assassinato cometido por ela, e por cerca de 3 meses ela não fez novas vítimas. É possível que ela tenha se inspirado na cobertura midiática para cometer novos assassinatos, e ela se torna mais ativa a partir de novembro de 2003. Juana Barraza, vestida como enfermeira e portando documentos falsos, entrava na casa de mulheres idosas durante o dia, as estrangulava e roubava a residência. Algumas vezes ela usava um estetoscópio para o estrangulamento, outras vezes apenas suas mãos. Em junho de 2005, Juana arrumou um comparsa, um taxista, ampliando o raio dos crimes e também operando de noite. Entre 2002 e 2006, 43 mulheres idosas foram mortas na cidade do México. 30 dessas foram apontadas como possíveis vítimas de Juana Barraza. A polícia chegou a deter e interrogar suspeitos, mas algumas coisas atrapalharam as investigações. Primeiro, notaram que falavam em El Mataviejitas. A polícia inicialmente buscava um homem, que seria muito forte e carismático. Depois, a busca foi por uma mulher transexual, incluindo detenções em massa muito criticadas. Finalmente, as eleições presidenciais mexicanas em 2006 causaram uma briga partidária entre o governo federal e o governo da Cidade do México, com um responsabilizando o outro pelos crimes. Juana Barraza foi detida apenas em 25 de janeiro de 2006, por sorte. Imediatamente após assassinar uma idosa, o inquilino da vítima chegou no prédio, viu a cena e chamou a polícia. Para surpresa da sociedade mexicana, era La Mataviejitas, e a cobertura da imprensa mudou radicalmente. Inicialmente, ela confessou apenas um assassinato, mas, após ser examinada pela psicóloga e professora Feg Ostrowski e pelo criminologista Miguel Ontiveros, Juana Barraza admitiu outros assassinatos, e que ela era motivada pela sensação de vingança contra idosas que a lembravam da mãe que a vendeu. Em 2008, ela foi condenada por 16 homicídios e 12 roubos. Na prisão, ela disse que se orgulha de que seus filhos nunca passaram fome e que sua filha mais velha cursa uma universidade. Segundo Ostrowski, o mesmo rancor do tratamento que ela recebeu da própria mãe motivou tanto seus assassinatos quanto uma maternidade dedicada, tornando o caso de La Mataviejitas um dos mais complexos com que ela já lidou. Juana Barraza provavelmente somente sairá da prisão caso complete 100 anos de idade. E lembro que esse vídeo é um recorte e que fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a descolonização e o número de países que existem, perguntaram sobre a situação da Guiana Francesa. O território foi uma colônia francesa, inclusive servindo de colônia penal, até 1946, quando se tornou um departamento ultramarino, situação legal que dura até hoje. Isso significa que a Guiana é uma divisão administrativa francesa como as outras, é um pedaço da França, com as mesmas leis, elegem representantes para o parlamento, etc. Ou seja, o Brasil faz fronteira com a França. Comentaram sobre protestos e repressão na Índia, que a independência não foi totalmente pacífica. O que quisemos dizer é que não foram independências marcadas por guerras abertas, não que não existia violência nas colônias. Finalmente, comentaram sobre as novas artes utilizadas, e eu agradeço os elogios em nome do pessoal do Estúdio 42. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre o México e até a próxima!